Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Exercícios e Diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou o personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino você a conviver melhor com diabetes, principalmente incluindo aí os exercícios físicos como parte do seu tratamento. Eu sei bem aí quais são os seus desafios, afinal eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. E na live Exercícios e Diabetes de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito do efeito do exercício físico na variabilidade glicêmica. Então, isso é uma coisa bastante importante, né? Para a gente. A gente sabe que o exercício ele sempre é recomendado para quem tem diabetes, para o tratamento de quem tem diabetes. Mas qual é o efeito dele na variabilidade glicêmica? Né? Eu acho que, antes de mais nada, antes da gente começar a conversar aqui hoje, né, eu acho que é importante a gente primeiro definir, né, o que é variabilidade glicêmica. Esse nome esquisito, grandão, o que isso quer dizer, né, para a gente? A variabilidade glicêmica ela está relacionada ao quanto a nossa glicemia vai de um ponto para o outro. Quer dizer, durante um período de tempo, né, seja durante o dia inteiro ou em alguns períodos do dia, o que acontece com a nossa glicemia? Ou dentro de um período de tempo maior, como por exemplo uma semana, que seja, o que está acontecendo com a nossa glicemia? A gente sabe que toda vez que a gente come alguma coisa, a glicemia ela vai tender a aumentar, né, ela vai tender a subir. Se você ficar muito tempo lá sem comer, certamente ela vai diminuir um pouco. Então, isso é importante, isso que é variabilidade glicêmica. Só que a gente sabe que para quem tem diabetes, o que é importante? Né? Quando a gente fala assim, para ter um ótimo tratamento de diabetes, o que é importante para a gente ter um ótimo tratamento de diabetes? Ter uma variabilidade glicêmica, claro, a glicemia, a quantidade de açúcar no nosso sangue, ela vai subir e descer, isso aí é normal, é fisiológico, isso a gente não muda. Quem tem diabetes acontece isso, quem não tem diabetes também acontece. Só que a diferença é que quem não tem diabetes, quem não convive com diabetes, o sistema nervoso controla isso aí, através da liberação de dois hormônios, da insulina e do glucagon. Então, o sistema consegue manter aí o que a gente chama de euglicemia, que é o padrão normal da glicemia. Nessa situação, o indivíduo, normalmente, ele tende a ter uma glicemia, mesmo que comeu pra caramba, 2 horas depois que ele comeu, não maior do que 140 miligramas por decilitro. Só que para quem tem diabetes, o que acontece? Muitas vezes o céu é o limite, né? Você começa come lá, exagera na comida, ou erra na contagem de carboidrato, ou esquece de tomar um medicamento, qualquer coisa assim, ou aplicar insulina, o que acontece? A glicemia sobe e fica e não baixa mais. Ou muitas vezes em situações que a gente está ansioso, isso também acontece. Mas o que é importante para o nosso tratamento, né? Para ter aí um ótimo controle de diabetes? Manter a maior parte do tempo a nossa glicemia dentro do alvo. E para a gente manter a glicemia do alvo, o que é importante? É a gente se apoiar nos pilares do tratamento. Não tem como você controlar a sua glicemia só aplicando insulina. Você até vai conseguir diminuir, mas daqui a pouco está fazendo hipo. Ou controlar pela alimentação. Restringe tanto o carboidrato, daqui a pouco você se sente até mal. Por conta da diminuição acentuada de energia em relação à necessidade do seu corpo para te manter saudável. Então, isso são situações assim, que são extremas e que muitas vezes são pontuais. Então, a médio e longo prazo, o que a gente precisa? Evitar que a nossa glicemia suba para caramba, principalmente acima de 180 miligramas por decilitro, e que também não fique a todo momento caindo lá abaixo de 70 miligramas por decilitro. Então, a variabilidade glicêmica ela está relacionada a essa situação. Quer dizer, o quanto eu consigo aí controlar a minha glicemia para ela não ficar acima de 180 e muito menos abaixo de 70 miligramas por decilitro. Quer dizer, eu não vou ficar hiperglicêmico, mas também não quero ficar fazendo hipoglicemia. Como eu falei no início, o exercício, a gente sabe que ele é recomendado para quem tem diabetes. E por que ele é recomendado como parte do tratamento, mesmo para você manter a sua saúde? Porque quando a gente movimenta os nossos músculos, a gente não precisa da ação da insulina para fazer com que a glicose saia do sangue e seja captada. Então, para tirar a glicose do sangue durante o exercício, não precisa de insulina. Por isso que o exercício é tão indicado para quem tem diabetes, ou a própria atividade física. Muitas vezes uma caminhada acaba muitas vezes te ajudando a tirar a glicose do sangue e não te deixar ficar lá muito tempo acima de 180 miligramas por decilitro. Então, isso aí é uma coisa bastante importante. A gente sabe que o exercício ele tem essa capacidade e o que a gente espera quando a gente faz exercício? Que a nossa glicemia diminua. Então, você mediu sua glicemia, foi lá se exercitar,
Depois do exercício, você mede a glicemia de novo, o que naturalmente você espera que aconteça, que ela tenha diminuído, já que o exercício tem essa capacidade. Só que muitas vezes o que a gente vê acontecer? Você começa a fazer exercício com uma glicemia e no final do exercício ela está mais alta do que estava no início do exercício. E por que isso acontece? Por que essa situação... Poxa, o exercício ele é hipoglicemiante, ele consegue tirar a glicose do sangue, independente da ação da insulina, por que muitas vezes eu faço exercício e a minha glicemia no final está lá mais alta? Normalmente tem duas situações que vão influenciar nessa resposta da glicemia de quem tem diabetes. A primeira delas é, no momento que você foi fazer exercício, você tinha comido lá alimentos que ainda está chegando glicose no sangue, então quer dizer, aquele valor de glicemia ele já estava tendendo a aumentar, mesmo que você não fizesse nada, ou mesmo situações onde a quantidade de medicamento que você tem ativa no seu sistema, seja do antidiabético oral que você utiliza ou da insulina que você aplicou, também a tendência natural era a glicemia aumentar. E aí, durante o exercício, o que aconteceu? O exercício tirou a glicose do sangue. Mas por conta de uma baixa ação medicamentosa ou de ainda estar chegando uma grande quantidade de nutrientes ali que vieram da alimentação, a sua glicemia, apesar do exercício ter tirado a glicose, chegou mais glicose do que o exercício foi capaz de tirar. Esse é o primeiro ponto, que normalmente pode aí aumentar a glicemia depois do exercício. O segundo também está relacionado ao tipo de exercício que você fez e com que intensidade você fez. A intensidade é o quão difícil foi para você fazer. Você faz um exercício que é bastante extenuante, forçou bastante, sem dúvida alguma vai ter a liberação de vários hormônios que vão fazer com que aumente a quantidade de glicose no sangue. Eles vão estimular o fígado a liberar mais glicose para o sistema, que é para evitar que o indivíduo faça hipoglicemia. Isso aí vai acontecer em quem tem diabetes e em quem não tem diabetes. Só que quem tem diabetes, muitas vezes, você esperando essa resposta do exercício, você não fez o exercício com alta intensidade, pode sim acontecer de aumentar a glicemia no final do exercício. Então, são essas duas situações que normalmente fazem com que essa resposta que a gente espera do exercício aí de começar o exercício com uma glicemia e terminar o exercício com uma glicemia menor, muitas vezes não acontece isso, mas é por conta, a maior parte das vezes, se você parar para se perguntar, por que a minha glicemia aumentou em vez de baixar, você certamente vai, as respostas mais frequentes, as mais comuns, são essas que eu acabei de te mostrar. E aí, para responder, né? Então, assim, o exercício ele diminui a glicemia, ele consegue aí, ele é recomendado para quem tem diabetes, mas quanto ele impacta na nossa variabilidade glicêmica? Quer dizer, quanto ele consegue impactar para evitar que a nossa glicemia aumente bastante. Então, para isso, né, foi desenvolvido esse estudo em 2021, onde o objetivo aí era avaliar o efeito geral do tratamento no diabetes, que tivesse aí a atividade física ou o exercício físico incluído na variabilidade glicêmica das pessoas aí com diabetes. Então, eles pegaram nesse estudo e fizeram o quê? Pegaram vários, é um estudo de revisão, né? É uma revisão sistemática fazendo uma meta-análise, quer dizer, fazendo uma análise dessas amostras, só que de estudos que já foram realizados, quer dizer, estudos clínicos. Então, eles foram lá, pegaram um monte de estudo clínico que envolveu exercício no tratamento de diabetes, tinha lá o controle da glicemia, a variabilidade glicêmica, reuniram todos em um único estudo e fizeram uma nova análise. Nesse estudo, eles tinham esse objetivo de conseguir avaliar a resposta, né, na glicemia de quem tem diabetes, na variabilidade glicêmica, e aí eles selecionaram que tipos, dos estudos que eles selecionaram, que tipo de exercício que tinha lá. Não tinha só exercício, tinha também atividades físicas. Então vamos entender o seguinte, atividade física são os movimentos que a gente normalmente faz, que não são estruturados para a melhora da nossa condição física, eles acontecem aleatoriamente, quer dizer, você está andando, aí você vê lá o busão vindo, e o que você faz? Você pega e corre para o ponto. Né? Então, quer dizer, está atrasado, você corre. Correu por quê? Porque você precisava correr. Você anda de um lugar para o outro, porque você precisa se locomover para ir de um lugar para o outro. Quer dizer, você faz o movimento que você precisou fazer. Não é que ele foi programado para melhorar a sua condição física. Isso é atividade física. É o movimento que a gente faz por nossa necessidade. Agora, o exercício físico, ele envolve atividade física, quer dizer, ou movimento, mas eu tenho um objetivo específico.
Eu quero melhorar minha força, quero melhorar meu consumo de oxigênio, quero melhorar minha velocidade na corrida. Não importa, dentro dos diferentes tipos de objetivo, a gente vai executar um movimento que cada vez vai melhorar mais. Então, dividindo aí, né? Isso aqui foi uma adaptação que eu fiz do estudo. Eu peguei lá todos os trabalhos que foram listados e quais as atividades que eles traziam. O que a gente tem aí? Na parte da esquerda aí, a atividade física. Atividade física colocaram como caminhada, não especificava o que era. Colocaram a caminhar, né? O indivíduo caminhar rápido, né? Para ver o quanto isso impactava nessa variabilidade da glicemia. O caminhar de maneira contínua, o caminhar após o café da manhã, o caminhar após o almoço. Então, eles pegaram vários estudos que, como atividade física, para ver o impacto da atividade física na variabilidade glicêmica, tinha esses tipos de atividade física, né, que normalmente envolvia o caminhar em diferentes períodos, aí, em diferentes níveis de esforço. E exercício, eles dividiram lá, tinha lá exercícios aeróbios, exercícios resistidos. Exercício resistido a gente tem que lembrar que nem sempre é sala de musculação, às vezes é o peso do próprio corpo, às vezes é um elástico, é um halterzinho, né, um pezinho ali. Muitas vezes usaram exercício intervalado de alta intensidade, né? Tinha estudo lá também que estudou isso nas pessoas com diabetes na variabilidade glicêmica, então, que é o exercício chamado aí de HIIT, e exercícios de endurance. Exercícios de endurance são aqueles exercícios que a gente faz para melhorar a nossa condição aeróbica. Então, são geralmente exercícios onde você faz por um período maior. Então, você vai pedalar por um longo período, você vai correr por um longo período e assim por diante. Então, nessa situação, o que eles tentaram analisar nesse estudo? Né? Eles pegaram aí as referências que a gente tem da parte relacionada à glicemia anual. Então, o primeiro ponto de análise. Esses diferentes tipos de exercício, quanto eles contribuíram para o indivíduo se manter aí no alvo? Quer dizer, para a glicemia dele ficar mais tempo acima de 70 e abaixo de 180. Quanto contribuiu para aumentar o tempo no alvo? Segundo, eles estudaram também o impacto desse exercício na amplitude média da excursão glicêmica. Como eu mostrei para você no início dessa aula, o que a gente tinha ali? Uma imagem onde mostrava ali a glicemia subindo, descendo. Então, o que eles fizeram? Um cálculo médio do quanto subiu e o quanto desceu, qual foi a média, quanto manteve, né? Quanto atenuou aquela variabilidade onde você está numa glicemia lá, sei lá, de 50, daqui a pouco está numa glicemia de 300. Então, quanto conseguiu controlar isso aí, né? Que foi chamada amplitude média de excursão da glicemia, né? A excursão glicêmica. O tempo que o indivíduo ficou acima do alvo, quer dizer, quanto tempo ele ficou em hiperglicemia, com glicemias lá acima de 180 miligramas por decilitro. E também quanto tempo os indivíduos que fizeram os exercícios acabaram ficando abaixo de 70 miligramas por decilitro, quer dizer, ficaram abaixo do alvo, ficaram lá fazendo episódios de hipoglicemia. Então, isso é uma coisa bastante importante para a gente levar em consideração quando a gente vê um estudo, né? Exercício a gente sabe que ele é hipoglicemiante. Então, o que a gente espera? É que ele diminua a nossa glicemia. Se você está com a glicemia mais alta, a tendência natural é diminuir a glicemia, diminuir essa variabilidade na glicemia, quer dizer, se sobe e desce, ele vai ter uma amplitude menor, então isso é bom, porque achata, né, a amplitude da glicemia, né, essa variabilidade na glicemia, isso é bom. Te mantém mais tempo no alvo, e se você está mais tempo no alvo, você está menos tempo em hiperglicemia e menos tempo fazendo também hipoglicemia. A gente sabe que se você está fazendo exercício e continua hiperglicêmico, precisa ver os outros pilares no tratamento. Quer dizer, eu estou comendo a quantidade adequada ou estou comendo a mais? Isso vai impactar negativamente. Ou também na situação relacionada a ficar fazendo hipoglicemia. A hipoglicemia normalmente está relacionada a um ajuste na parte do tratamento medicamentoso, desde que você seja aderente ao exercício. Então não adianta a gente só fazer um pouquinho de exercício e achar que tudo isso vai acontecer. Não, você tem que fazer exercício todos os dias, de preferência de 5 a 6 vezes na semana, a maior parte de dias na semana que você conseguir fazer. Isso é extremamente importante. Você tem que ser aderente ao exercício para, claro, ter aí os resultados que a gente espera do exercício físico como parte do tratamento do diabetes. Caso contrário, você não vai conseguir esse tipo de resultado. E aí o que acontece aqui, né? Que tipo de
de resultado, eles conseguiram aí, né, foi mostrado com esse estudo. Primeiro, comparando lá, todos os grupos, tinha lá o grupo que estava fazendo o exercício, o grupo de intervenção, foi comparado com um grupo que, apesar de ter diabetes, não estava lá fazendo exercício como parte do tratamento. Eles mostraram de resultado aumento significativo no tempo no alvo. Quer dizer, os indivíduos que estavam fazendo o exercício físico permaneceram mais tempo com a glicemia no alvo. Quer dizer, fazendo o exercício, independente do tipo de exercício, se foi caminhada, se correu, se fez musculação, se fez o exercício como parte do tratamento, ficou mais tempo com a glicemia no alvo. Isso aí é extremamente importante para a gente, que isso sim garante a gente conseguir manter aí uma hemoglobina glicada menor do que 7% de glicação. Então, algo bastante importante aí para a gente. Segundo, o que foi mostrado? Teve diminuição significativa na amplitude média da excursão glicêmica e no tempo acima do alvo. Então, olha que situação interessante. Fazendo o exercício físico, a gente sabe que diminui a glicose que você tem lá no sangue, vai remover essa glicose no sangue, e no pós-exercício, o que vai acontecer? Você vai conseguir diminuir o quanto a sua glicemia aumenta depois que você se alimenta e também o quanto tempo você vai ficar em hiperglicemia. Muitas vezes a gente sai de 180, vai um pouquinho para cima, mas se você está fazendo exercício como parte do seu tratamento, o que normalmente acontece? Rapidamente ele volta de novo para valores abaixo de 180. Porque essa captação de glicose que acontece durante o exercício, ela acontece também depois do exercício. E mesmo depois que refez toda a reserva lá no músculo e também principalmente no fígado de glicose, das reservas de glicose, o sistema vai continuar sensível à ação da insulina, principalmente naqueles grupos musculares que fizeram parte do exercício. Então, com menos insulina, sinaliza lá e tira a glicose mais fácil do sangue. Por isso, um resultado aí totalmente esperado em relação a essa situação de ficar aí, de diminuir o tempo da amplitude, né, significativa na amplitude média, quer dizer, o quanto aumentou a glicemia, principalmente depois que se alimenta, e também no tempo que ficou no tempo que ficou acima do alvo, quer dizer, diminuiu também esse tempo. Outra situação foi que não teve associação com o tempo abaixo do alvo. Quer dizer, não quer dizer que porque fez o exercício, ficou lá apresentando episódios de hipoglicemia. A gente sabe que o exercício ele é hipoglicemiante. Ele é hipoglicemiante de uma maneira positiva, para não te deixar ficar com glicemias acima de 180. E se passou de 180, que ela volte rápido para baixo de 180. Isso o exercício ajuda. Agora, se você está fazendo exercício e está fazendo hipoglicemia, seja durante ou após o exercício físico, precisa rever os outros pilares no seu tratamento. A maior parte das vezes está relacionado a algum ajuste na parte alimentar e também a um pequeno ajuste na parte do tratamento medicamentoso. Isso aí normalmente corrige e acabam-se aí os problemas de hipoglicemia, e no estudo não foi diferente, aí não teve associação, quem fez exercício fica lá fazendo mais hipoglicemia. As pessoas com nível mais altos aí de IMC tiveram maior diminuição na amplitude média da excursão glicêmica. Então olha que situação importante aqui. Normalmente os indivíduos, principalmente com diabetes mellitus tipo 2, que estão acima do peso, precisam emagrecer, não conseguem manter a glicemia no alvo. Isso dificulta o processo de emagrecimento. Então, as pessoas muitas vezes reclamam, falam, eu tenho diabetes, eu não consigo emagrecer. Não consegue porque o controle metabólico não está bom. Agora, se você inclui o exercício físico, ele vai diminuir a variabilidade glicêmica, ou seja, o indivíduo vai ficar mais tempo dentro do alvo. Ficando mais tempo dentro do alvo, acaba diminuindo os fatores inflamatórios e, sem dúvida alguma, ele, para o processo de emagrecimento, ele acaba ajudando mais. Então, algo aí bastante positivo, principalmente se você tem diabetes tipo 2, está acima do peso, ainda não começou a fazer exercício, começa imediatamente e continua, que é só assim você vai conseguir aí ter resultado. Um outro ponto importante aqui foi que os indivíduos que no início dos estudos lá tinham a hemoglobina glicada menor do que 7%, quer dizer, aquele indivíduo que faz um tratamento mais intensivo, mede a glicemia mais vezes e tem ali o valor médio de glicemia mais baixo, ele mostrou aí um aumento no tempo abaixo do alvo durante a atividade física ou durante aí o exercício. O que isso quer dizer?
Para o indivíduo que tem hemoglobina glicada já abaixo de 7%, a gente sabe que 7% de glicação representa o valor médio de glicemia em 154 miligramas por decilitro. Então pode ser comum esse indivíduo começar a fazer exercício com 120 de glicemia, 126, 110, 108. Com essa glicemia tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque o natural já está com uma quantidade pequena de glicose no sangue, está dentro do normal, mas para o exercício, que a gente sabe que vai remover glicose do sangue, é um valor que o risco de fazer hipoglicemia durante o exercício físico, durante a atividade física, ele vai aumentar, e muitas vezes também pode acontecer também de depois do exercício fazer hipoglicemia. Então, é importante nessa situação, se está um pouco mais baixa a glicemia, medir, claro, antes, medir durante, medir depois do exercício também, suplementar com um pouco de carboidrato, caso seja necessário, né, para evitar que faça aí hipoglicemia. Mas isso realmente é algo que pode sim acontecer, né, com o indivíduo aí que tem a glicemia um pouco mais baixa. E para a gente finalizar, então, né, em resumo aí, o que a gente tem? E o exercício, ele vai sim, né, ajudar nós que convivemos com diabetes a, primeiro, ficar mais tempo com a glicemia no alvo. Isso vai acontecer. Só que a gente tem que entender que nenhum dos pilares no tratamento de diabetes, eles vão fazer milagre para a gente. Então, fazer o exercício é importante? Sem dúvida alguma, desde que eu me apoie nos outros pilares também do tratamento. Eu tenha uma alimentação que seja saudável, que eu aplique a quantidade adequada de insulina. No caso, eu estou falando, no meu caso, tem diabetes tipo 1, se você tem diabetes tipo 2, tomar os antidiabéticos orais nos horários corretos. Fazer a contagem de carboidratos é importante para a gente. Então a gente precisa sim associar o tratamento, fazer o exercício, associar com os outros pilares do tratamento. Aí sim, certamente você vai conseguir ficar muito mais tempo com a glicemia no alvo e por médio e longo prazo. Não vai ser só por um período. Você vai conseguir fazer isso por um longo período, que é o que a gente quer para ter aí um ótimo tratamento de diabetes e, claro, ter uma qualidade de vida muito parecida com as outras pessoas que não têm aí diabetes. Já a gente tem que lembrar que isso é importante porque o efeito do exercício físico na nossa glicemia, ele está diretamente relacionado aos outros pilares. Como eu falei, às vezes pode acontecer de você fazer exercício e falar, ué, mas eu fiz exercício para tirar a glicose do sangue, mas ficou mais alto do que estava no começo. Se você parar para pensar, você vai falar, poxa, que horas que eu fui fazer exercício? Ah, fui de manhã. Você tinha tomado medicamento? Tomou, mas a gente tem que lembrar que tomando o antidiabético oral, aplicando a insulina, isso aí demora um período para o remédio começar a fazer efeito, para a insulina começar a fazer efeito. Então você está começando a fazer exercício com menos insulina. Você fez o jejum muitas vezes. Comeu lá, né, tomou um café da manhã. Quer dizer, o que você comeu no café da manhã está chegando no sistema. Vai chegar na forma de glicose no sistema. Então, sem dúvida alguma, a quantidade, a gente precisa dosar isso. Se chegar mais glicose do que o exercício conseguiu tirar, sem dúvida alguma, a glicemia vai estar aumentada no final do exercício. Mas, por outro lado, depois ao longo do dia, depois do exercício, a glicemia vai diminuir e vai ficar mais tempo no alvo. Isso é uma coisa que pode acontecer. A gente tem que entender que é algo pontual. Tá bom? Então, eu quero agradecer, né, a você que acompanhou mais essa live Exercícios de Diabetes. Espero ter contribuído aí com o seu conhecimento para que você consiga chegar a um ótimo tratamento do diabetes. Eu acredito que o conhecimento ele salva, desde que a gente pegue esse conhecimento e aplique ele na nossa prática do dia a dia. Então, quer dizer, o que a gente aprendeu aqui hoje, como é que você pode fazer para aplicar isso no seu dia a dia? Amanhã já começar a fazer. Ou hoje, depois da live, né, pegar e lá, de repente, fazer um pouco de exercício. É a gente entender que, para ter resultado do exercício, você precisa ser aderente. Aderente é fazer o exercício todos os dias. Ou pelo menos na maior quantidade de dias da semana. E deixando um dia, pelo menos, para descansar. Isso aí também é importante. Né? Descansar sem fazer exercício. Então, nos outros dias, fazer exercício 5, 6 vezes na semana. Quanto mais você fizer, melhor será. E aí sim, você vai conseguir ficar mais tempo no alvo, ficando mais tempo no alvo, com uma menor variabilidade glicêmica. Isso é extremamente importante, porque você vai ter uma qualidade de vida muito parecida com as pessoas que não têm diabetes, e você vai diminuir muito o risco de complicações crônicas do diabetes, principalmente as microvasculares, né? A mais frequente aí, a retinopatia diabética. Então,
Para evitar que isso aconteça, coloca o exercício todos os dias, monitora a glicemia antes. Se você não está acostumado a fazer exercício, monitora também durante o exercício, no final do exercício, até você ir percebendo o quanto aquele exercício está impactando na sua glicemia e se mantenha mais tempo no alvo. Então, acho assim, o conhecimento ele ajuda, né? Ele vai, sem dúvida alguma, nos salvar, desde que a gente pegue e aplique ele no nosso dia a dia. E lembre-se, né, que o exercício ele é tudo de bom para quem tem diabetes. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou mais essa live Exercícios e Diabetes. Então, um abraço e até mais.